Bom dia, bom dia, bom dia, paz de Jesus, amor de Maria. Dando início aqui ao nosso Café com Jesus, um pouquinho de café e muito do nosso Senhor Jesus, dando andamento no nosso Catecismo da Igreja Católica, nosso índice analítico. Então começamos o nosso dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como é bom, Senhor, estar aqui hoje, presente com os irmãos, te louvando e te agradecendo. Senhor, louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço, e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagro a minha vida, toda a minha vida, a minha casa, a minha família, tudo o que eu tenho, Senhor, eu consagro a Ti. Comando e inclino todo o meu agir, o meu proceder a Vós. Deus meu Deus. Bom dia, queridos irmãos. Como é bom a gente começar assim nosso dia, entregando todo o nosso agir a Deus. E hoje, nós dando continuidade ao índice analítico, nós falamos sobre ação litúrgica. Hoje nós vamos começar a falar sobre a ação moral e o sentido da aliança, no parágrafo 2061. Para a gente entender o que é uma ação moral. No sentido filosófico, remete a princípios, valor, regra a que o ser humano está sujeito para bem viver em sociedade. Então toda ação moral são regras que o ser humano está sujeito para bem viver a sociedade. Então vai nos apresentar que diante da Bíblia, o nosso Deus nos direciona diante de normas para diante da obediência, para que toda desobediência de Eva e Adão, onde que lá no paraíso, através de transgredir a desobediência diante de Deus, eles favorecem ao encontro com o pecado, fazendo parte da vida deles, e assim o nosso Deus, ele veio para nos libertar de todo esse mal. E diante todo o mover de Deus, diante da humanidade, é para nós nos purificarmos, para que nós possamos entrar novamente no paraíso, para que a gente possa entrar no céu junto com Ele. Então o amor de Deus por nós é tão grande, irmãos, que Ele quer que todos nós estejamos lá. Ele ama a todos nós por igual, mas a decisão é nossa se nós queremos ou não obedecê-lo. Por isso que o Verbo Divino se fez carne e habitou no meio de nós. Então nós estamos diante da ação moral e o sentido da aliança. Então a aliança, a primeira aliança que Deus fez com o povo, e aí nós vamos ver esse momento no parágrafo 2061. Quem tem o catecismo aí pode pegar o seu catecismo no parágrafo 2061. Vamos lá? Nos diz assim: os mandamentos recebem seu pleno significado no íntimo da aliança. Segundo a Escritura, o agir moral do homem adquire todo o seu sentido na aliança e por ela. A primeira das 10 palavras lembra o amor primeiro de Deus por seu povo. Tendo o homem, por castigo do pecado, decaído do paraíso para a liberdade, para a escravidão deste mundo, as primeiras palavras do Decálogo, vos primeira dos divinos mandamentos, aludem à liberdade. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Êxodo 22. Vamos lá? Vamos pegar Êxodo, capítulo 20, versículo 2. Os 10 mandamentos. Então Deus pronunciou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura nem figura alguma do que está em cima nos céus ou embaixo sobre a terra ou nas águas debaixo da terra. Se eu parasse aqui, você acha que então nós católicos somos idólatras, certo? Idolatria. Deus deu uma ordem para você não fazer nada debaixo da terra, nada que tem que você vê, você pode fazer. Então nós estamos tudo em idolatria, correto? É esta a pregação dos irmãos que fala que a Igreja Católica age.
detalhe. Eles resumem nesse versículo. Vamos continuar? Eu vou ler de novo, novamente, o capítulo 4, o versículo 4. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima, no céu ou embaixo, sobre a terra ou nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante dela e não lhe prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, e em Deus zeloso que vingo a iniquidade dos pais nos filhos. Aí ele prossegue, palavras do Senhor, a palavra continua e vai falar os 10 mandamentos. Mas nós vamos lá em Números agora, para a gente entender, para que a gente entenda que essa aliança que Deus dá para nós, depois ele fala: honrará teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, versículo 15, não furtarás, não levantarás falso testemunho. No versículo 8 ele vai dizer para nós sobre o sábado. E aí, irmãos, vamos lá em Números 21, pega a tua palavra em Números 21, no versículo 4 em diante. Lembre-se, não farás para você imagem nenhuma. Partiram do Monte Or em direção ao Mar Vermelho para confortar a terra do Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Eles já estavam libertos, tinham atravessado o Mar Vermelho, eles estavam lá já indo para a terra prometida, no caminho no deserto. Começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés, porque diziam eles: nos tirastes do Egito para morrermos no deserto onde não há pão nem água? Estamos enjoados desse miserável alimento. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes, que morderam e mataram muitos. O povo veio a Moisés e disse-lhe: pecamos, murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Eles pedem para Moisés interceder por eles. Então, se não existe intercessão, eles tinham que falar direto com Deus, certo? Deus, me perdoa, nós pecamos. Por que eles pediram para Moisés? Porque Moisés estava vivendo naquele momento uma santidade, a unidade com Deus. Por isso a intercessão dos santos, é aquela unidade, né? Eu estou vivendo um momento de pecado, eu não me acho digno. Então é uma humildade também do povo, né? Diante de um pecado, se coloca como humilde pela intercessão, certo? O povo veio a Moisés e disse-lhe: pecamos, murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor aquele que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor disse a Moisés: faça para ti uma serpente ardente. Olha só, irmãos. Deus mandou fazer uma imagem. Vou ler aqui. E faça para ti uma serpente ardente e mete sobre uma poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze. Bronze? Vamos pegar aqui. Bronze. Aqui, ó, serpente de bronze. Certo? Bronze. Presta atenção. Moisés fez, pois, a serpente de bronze e fixou sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Palavras do Senhor. Querido irmão, para que a gente possa entender, nós não estamos diante de um Deus confuso. Uma hora manda fazer imagem, uma hora manda tirar. O que importa para Deus é quem que você coloca em primeiro lugar. Nós vamos ter que entrar um pouquinho sobre essa palavra idolatria. Para que nós estamos falando sobre aliança hoje. Então, desse mover que Deus faz para nós aqui, dos mandamentos, Ele nos dá os mandamentos, e Ele vai caminhando com o povo, Ele vai direcionando a verdade. E diante dessa verdade, o povo precisa ser obediente a Deus. Mas diante dessa verdade, igual o descanso do sábado, o nosso Senhor, o verbo depois se faz carne, habita no meio de nós. Então, o nosso Deus sai do descanso. O nosso Deus, nós temos a imagem do nosso Deus agora, Jesus, o verbo se fez carne, e a própria palavra vai dizer lá no Evangelho, que o Filho do Homem seria erguido também, igual a serpente no deserto. Então por isso que a Igreja Católica cumpre a palavra do que o próprio Jesus disse. Mas nós vamos ver depois os mandamentos, a nova aliança, o que Jesus fala para nós dos mandamentos. Ele vem trazer uma plenitude. Mas antes um pouquinho, nós vamos dar uma pausa nesse momento da aliança. Nós vamos ver sobre a idolatria. Deixa eu pegar aqui para nós no catecismo, sobre a idolatria. Vai nos dizer lá no parágrafo 2112, 2113, nós vamos ler rapidinho para a gente entender. O primeiro mandamento condena o politeísmo. Exige que o homem não acredite em outros deuses afora Deus, que não venere outra divindade afora a única. Então a Igreja Católica ensina isso, que nós não devemos adorar a ninguém a não ser o próprio Deus. 2013.
A idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo. Ela é uma tentação constante da fé. Consiste em divinizar o que não é Deus. Existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura em lugar de Deus, quer se trate de deuses ou de demônios. Por exemplo, o satanismo, do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do estado do dinheiro, etc. Não podeis servir a Deus é o dinheiro. Jesus vai citar lá em Mateus 6,24. Parágrafo 2114. A vida humana unifica-se na adoração do único. O mandamento de adorar o único Senhor simplifica o homem e livra de uma dispersão infinita. A idolatria é uma perversão do sentimento religioso inato do homem. A idolatria é aquele que refere a qualquer coisa que não seja Deus, a sua indestrutível noção de Deus. Então a pessoa idolatra é aquilo que você coloca na frente de Deus. Tudo que você colocar à frente de Deus, sem ser em primeiro lugar Deus, é idolatria. Adivinhação e magia. Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas que erroneamente se supõe descobrir o futuro, a consulta ao horóscopo, astrologia, quiromancia, a interpretação de presságios e da sorte, os fenômenos de visão. O recurso a médiuns esconde uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e finalmente sobre os homens ao mesmo tempo, que um desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Todas as práticas de magia ou de feitiçaria com as quais as pessoas pretendem domesticar os poderes ocultos para colocá-los a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo. Então tudo que vem, irmãos, que toma o lugar de Deus. Quando você vai lá falar, fulano cura, fulano vai fazer as coisas erradas para os outros. Eu quero ganhar, por exemplo, aquela pessoa para mim. Eu vou lá e vou fazer uma coisa errada lá, pedindo para que eu quero essa pessoa de qualquer jeito. Então ali está o poder, está o orgulho, está o se endeusando as pessoas, né? Porque tudo nós, católico, apostólico, romano, entendemos assim, que o único mediador, o único que salva é Jesus. Desde uma intercessão, desde um rosário que você faz, ali você medita a vida de Cristo, mas a única coisa que a gente pode fazer, irmão, nós como católicos, leigos, é você falar, o irmão, vou dar um exemplo, fulano tal, falou, Júnior, reza por mim, Avelino Júnior, reza por mim, está acontecendo isso na minha casa. Eu falo assim, irmão, a única coisa que eu vou fazer é pedir para Deus, vou colocar o teu nome e a tua família. Mas quem age é o próprio Deus. Não é eu, a nossa mãe Maria, ela intercede. Ela é a mãe do meu Senhor, intercede. E como intercedeu Moisés, nós acreditamos que nós vimos ontem sobre a igreja, sobre a ação litúrgica. Nós estamos junto à igreja do céu com aqui na terra, nós estamos intercedendo, nós estamos numa batalha. Então, diante dessa luta, a intercessão, diante dessa luta, os enviados de Deus, diante dessa luta, irmãos, nós temos a presença da unidade da igreja de Cristo, onde Ele é a cabeça e Ele é o nosso mediador. Então, tudo que nós temos dentro da igreja católica é o nosso Senhor, é voltado a Jesus Cristo. A imagem de Jesus é como está dizendo aqui, a serpente ia ser erguida lá na frente, no livro do Evangelho vai estar nos apresentando isso, que ele pede a Jesus que o Filho do Homem ia ser erguido como a serpente do deserto aqui como Moisés. E nós vamos ver agora na palavra, querido irmão, como a importância da nova aliança que Deus fez com o povo. Essa ação que nós vimos hoje, essa ação diante da moral, onde que essa ação traz para nós? Ela traz para nós diante da ação litúrgica que nós vimos ontem, diante da ação moral e o sentido da aliança. Então o nosso Deus traz para nós o verbo que se faz carne, ele trouxe a plenitude da aliança. Vamos pegar a nossa palavra lá em Mateus 22:34, só para a gente entender melhor na palavra. Mateus 22:34. Sabe, irmãos, os estudos é muito amplo dentro da igreja católica. Você quer ler, nós vamos chegar lá sobre a idolatria, nós vamos ver sobre veneração, nós vamos ver sobre o culto a Deus, né, onde que é direcionado, como que a igreja vê todo esse mover. Às vezes as pessoas interpretam errado a igreja católica, como também o próprio católico faz errado. Né? Por exemplo, você chegou dentro da igreja, o único centro ali é o nosso Senhor. Então quando você se ajoelha a Deus, né? As imagens nós veneramos, você
É uma veneração, forma de respeito, porque é uma imagem sacra, está lá no altar, tudo que vai ali próximo do altar é consagrado tudo a Deus. Então todos os materiais que estão lá, desde um lápis, não é que nós idolatramos o lápis, ele está lá junto com Deus, então ele é santo aquele momento, aquele lugar todo é santo. Então você vê as imagens aos lados, representa ali Jesus, representa Maria, mas o nosso centro está ali Jesus na cruz. É o único Senhor, o centro ali daquele momento da missa, como nós vimos ontem, é o sacrifício eucarístico. Nós revivemos esse momento, então é um momento único para nós católicos. Mas diante dessa aliança com Deus, a plenitude que o Senhor veio, o verbo que se fez carne, pega a tua palavra em Mateus 22, 34. Sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus, reuniram-se em um deles, doutor da lei, e fez-lhe essa pergunta para pô-lo à prova: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Fizeram uma pergunta para pôr à prova Jesus. Por quê? Porque ele falou sobre o alimento, a lei do sábado, que eles tinham corrompido com a lei do sábado, porque ele tinha curado pessoas, não podia fazer nada. Ele mandou o homem pegar a sua maca e se levantar, não podia nem carregar uma maca. Então ele veio trazer para nós a plenitude da lei de Deus. O próprio Deus, o verbo se fez carne. Agora nós temos a face do Senhor. Como eu vi ontem, eu passando assim no momento da internet, assim, eu vi a verdadeira face de Jesus através do sudário, onde que a mulher que enxugou o rosto de Jesus e mostrou a sua face, como nós vemos essa face estampada naquele sudário. Então, querido irmão, para que a gente possa entender a face de Deus, a igreja atrás, diante da face, diante da imagem de Jesus, uma nova plenitude, onde que nós temos a visão de um Deus. O verbo se fez carne. Então, o próprio Deus, Jesus, estava aqui presente com nós. Então, a face dele, nós olhamos sim, nós temos ele como centro da nossa igreja, porque o próprio Deus se revela para nós. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então, querido irmão, e diante dessa palavra, Jesus resume tudo isso, os mandamentos. Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Ele resume tudo em dois mandamentos: se amar a Deus, em primeiro lugar, e o teu próximo como a ti mesmo. Ele resumiu, ele deu a plenitude, o amor de Deus, o ensinamento. E de que forma? Convivência com Jesus dia a dia. Evangelho, lecto divino, os mandamentos, a doutrina da fé católica, que é o que? A confissão, que é o que? A vida em comunhão com Jesus Eucarístico. É essa ação diante dessa ação moral. É aquilo que nos leva, que nós estamos sujeitos a viver em sociedade, mas temos regras, temos normas, né? Diante dessa ação que é a unidade com Deus. E diante de Deus, essas regras, essas normas a serem cumpridas, são regras e normas que te levam para o bem maior, que é a unidade com Deus no céu, que é o reino de Deus, o único caminho. E nós estamos unidos, irmãos, nesse entendimento. Então tudo que nós vemos dentro da Igreja Católica, nós não estamos transgredindo a lei de Deus. Nós estamos vivendo com Jesus a plenitude, estamos sendo obedientes a Ele. Nós estamos vivendo com Jesus a graça da Igreja de Cristo, a nova aliança. Ele ressuscita no domingo, ele rasga o véu do céu para nós entrarmos junto com ele na ressurreição dos mortos. A morte não domina mais o Senhor, ele ressuscita. Nós estamos diante de um Deus vivo. E quando nós nos ajoelhamos na Santa Missa, como disse um padre que eu vi, que lindo aquilo também, nós ali entregamos junto com Jesus, nós morremos para o pecado. Por isso que é o sacrifício. E quando nós ficamos de pé na Santa Missa, nós ressuscitamos com Jesus. Anunciamos o Senhor e a ressurreição de Jesus. Então nós convivemos com Jesus na Santa Missa, todo esse proceder, a plenitude, os mandamentos. Querido irmão, não tenha dúvida da tua fé católica. Tome cuidado aonde que você coloca os teus pés, e diante desse lugar pode te convencer que nós católicos somos idólatras, eles que amam o único Deus, mas não servem ao dinheiro, né? O dinheiro não manda dentro da igreja deles. Dentro da nossa igreja, os padres lá, eles vivem pelo dinheiro. Não é isso.
Então, querido irmão, a fé que busca dinheiro em primeiro lugar são idólatras também. Talvez ele não está aqui, são como que é, lobos em peles de cordeiros, né? Talvez ele não está demonstrando idolatria de uma imagem, como acusam os católicos, mas o dinheiro em primeiro lugar dentro da igreja deles, né? Se você não ser um dizimista, como disse um testemunho que nós vimos esses dias, então assim, o dízimo é devolução, mas Jesus nos apresenta ele como que uma oferta agradável a Deus com todo o teu coração, e ele nos coloca aquela viúva que devolve diante da oferta o que ela tinha de todo o coração. Então que nós possamos entender que tudo isso nós vamos ver no catecismo, sobre o dízimo, sobre a devolução, sobre esse mover, e tudo isso são ações morais, onde que são regras e normas junto com Deus, junto com o Senhor, e diante dessa ação nós trazemos essa aliança com Deus, a obediência à aliança, aos mandamentos de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Resumindo isso, não tenha dúvida, irmão, que nós estamos no caminho da salvação, amando o seu Deus de todo o teu coração. Coloca a mão no teu coração agora, e diante de tudo que foi falado aqui, sabe, irmãos, nós somos leigos caminhando junto. A gente faz estudos, a gente prepara, mas qualquer coisa que você sentir, irmão, fala, Avelino Júnior, você teve um momento que você falou tal palavra e não condiz com a verdade do ensinamento. Fica aberto aí, irmão, para a gente dialogar, fica aberto para a gente se colocar junto no entendimento, participando junto aqui, nessas lives que a gente faz junto aqui com Café com Jesus, no Lecto Divino. Talvez eu não consiga ler assim, porque eu tento fazer um vídeo mais rápido, mas assim que eu puder eu vou olhando ali as perguntas, a gente vai partilhando, porque diante da fé, o catecismo, nós temos que andar o catecismo, a palavra de Deus, o magistério, né? A própria igreja, nós caminhamos junto com a tradição, e aí nós vemos sim, diante da palavra, a tradição, o magistério, nós vemos aqui o entendimento, e o catecismo também, nós leigos temos acesso para que nós possamos estudar e degustar dele. É o que nós estamos fazendo agora e todos os dias. Irmão, que bênção, nós vamos conseguir estudar esse catecismo em nome de Jesus. Nós vamos estudar e viver a nossa fé, dia a dia, um pouquinho de cada vez. Hoje passou um pouquinho porque precisava entrar um pouquinho mais sobre idolatria. Mas, irmãos, nós estamos diante da ação moral, diante da aliança, e diante da plenitude dessa aliança, nós estamos diante de Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um grande abraço, queridos irmãos, e que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.